Quando os avós interferem na educação dos netos, como que a gente faz numa situação dessa? E isso acontece o tempo inteiro. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto nesse vídeo. Eu sou Elizabeth Pimentel. Se você não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever agora, acionar o sininho, deixar seu like, seu comentário e compartilhar com seus amigos. Então, você vive uma situação assim? Olha, papel de pai e de mãe é diferente de papel de avô e de vó. E muitas vezes os avós querem contribuir, mas nem sempre contribuem de forma sábia. É muito importante a ajuda de avô e de vó. Num momento difícil financeiramente, são os avós que chegam juntos. Quando os pais precisam fazer uma viagem ou precisam trabalhar, são os avós as pessoas de confiança para ajudar. Então é muito importante a ajuda de vô e de vó. Acontece que algumas avós, elas não chegam para contribuir, mas elas chegam para controlar. Isso acontece quando a filha ou a nora tem um neném. E essa avó chega, e porque ela tem uma experiência longa, uma estrada longa nesse sentido, ela acha que aquela mãezinha ali é uma mãe de primeira viagem e que não tem experiência de vida, e aí essa avó quer interferir. Olha, eu quero falar para você, vovó, que pensa assim: você teve sua chance, você também foi uma mãe de primeira viagem e você conseguiu lidar com isso. Então, confie na sua nora, confie na sua filha, que ela também vai ter oportunidade de crescer e amadurecer nesse sentido. Quando os filhos crescem um pouco, alguns avós querem se intrometer na educação dos filhos pelo mesmo motivo, porque acham que já viveram muito, já aprenderam muito e eles sabem mais do que esses pais. Tudo bem, você pode até saber, mas a autoridade na vida daquelas crianças é de pai e de mãe. E se você realmente quer ajudar, você enquanto vô e vó, não pode tirar a autoridade do seu filho, da sua filha, do seu genro e da sua nora. E infelizmente alguns avós fazem isso. Se o pai põe de castigo, a avó vai lá e tira. Se o pai ou a mãe tiram um brinquedo porque a criança fez alguma coisa errada, os avós vão lá, devolvem o brinquedo. Quando você faz isso, você está tirando a autoridade desses pais. Isso não contribui para a felicidade do seu netinho. Você quer que seu filho cresça uma criança de um bom caráter, mas isso não vai acontecer se ele não souber respeitar pai e mãe. Então você não pode tirar a autoridade do seu filho e da sua nora. Não pense que se você fizer isso, se você der vantagem, se você for permissivo demais, que você vai ganhar o amor dos seus netos por causa disso. Amor de vô e de vó é gratuito. Neto ama avô e vó, certo? Então você não precisa fazer esse tipo de coisa porque o amor já está ganho. E nem tente substituir o seu filho ou a sua filha na vida dos seus netos. Você é vô e vó. Eles são pais, vocês já foram pais um dia, certo? Então, respeite cada situação do jeito que ela é. Eu queria também dizer para você que é pai e mãe, e você tem alguma dificuldade com os seus pais, que estão se intrometendo muito e você não sabe o que fazer. Olha, uma boa conversa resolve tudo. O que a gente não pode fazer é afastar esse relacionamento. Não dá para tirar os avós da vida dos netos, nem os netos da vida dos avós. Esses avós estão num momento muito especial da vida deles. Eles ganharam um novo fôlego de vida, novas expectativas. Nascimento de neto é uma coisa que traz uma alegria nova. Então não tire isso da vida dos seus pais. Um dia você vai ser avô também e não vai querer que isso aconteça. E não tire os seus pais da vida dos seus filhos, porque os seus filhos precisam de vô e de vó. Tem coisa que só vô e vó faz. Vô e vó tem tempo, não tem estresse, porque o momento de estressar, de cuidar da educação, de se preocupar com um monte de coisa, é o tempo de pai e mãe. Vô e vó não precisa mais de fazer isso. Eles não têm que educar, então eles não estão estressados. Eles podem sentar, dar tempo, contar histórias, e é muito bom ouvir histórias, né? Eu tenho meu pai. Ele, quando começa a contar uma história, ele sempre começa com essa frase assim: tinha uma ocasião. Quando ele fala tinha uma ocasião, a gente sabe que já vai vir muitas histórias. E os netos deles gostam de ouvir essas histórias. Eu também gostava de ouvir a história do meu avô.
E a única coisa que eu sinto muito é não ter ficado mais perto do meu avô para ouvir mais histórias a respeito da vida dele. Isso ensina muito, seus filhos precisam disso. É claro que vô e vó quebram algumas regras, mas se essas regras são regras pequenas e que não fazem muita diferença, deixa passar. Às vezes seu filho só fica assim um final de semana na casa do vô e da avó, passa alguns dias de férias. Então, se nesse tempo quebrar algumas regrinhas, como dormir um pouco mais tarde, ou comer fora de hora, não ter horário para tomar banho, enfim, isso vai voltar ao normal quando chegar em casa. Em casa você sabe que são as suas regras é que vão valer. Ensina isso para os teus filhos. Você não precisa competir com teus pais. Não pense que seus filhos vão gostar mais deles porque eles liberam algumas coisas e você coloca a ordem. Não pense isso. Seus filhos vão crescer e vão ensinar os filhos dele da mesma maneira que você está ensinando. Ok? E não fique com ciúme do seu pai fazer com o netinho dele aquilo que não fez com você. Uma vez eu vi um rapaz reclamando do pai dele, porque o pai dele não tinha brincado com ele, não pegava ele no colo, não deixava ele fazer algumas coisas e deixa o neto. Você, pai e mãe, saiba do seguinte, hoje você é pai e é mãe. Certo? Mas um dia você vai ser vô, vai ser vó, e aí você vai fazer a mesma coisa que seus pais estão fazendo com os seus filhos, né? Cada coisa no seu tempo. E outra coisa, lembra que a prioridade é a felicidade das crianças. Se isso for prioridade na sua vida, você, enquanto vô e vó, vai entender que não pode fazer algumas coisas. Você não pode tirar a autoridade dos seus filhos porque não faz bem para eles. E você, pai e mãe, você não pode tirar os seus pais da vida dos seus filhos. Se a prioridade for a vida dessa criança, vai ter harmonia nessa casa. Porque quanto mais gente amando essa criança, mais alegria vai ter na vida dela. Essas crianças precisam de equilíbrio emocional. E precisa de pai, e precisa de mãe, e precisa de avós. Ok? E lembra uma coisa. Você, papai e mamãe, lembra que um dia você vai ser vô e vó. Então pense em como você vai querer ser tratado pelos seus netos. Como você vai querer que os seus filhos ajam com você. Faça isso agora, porque você vai estar dando de exemplo para os teus filhos um comportamento que no futuro você vai querer para você, quando você for avô, quando você for avó, ok? Harmonia, equilíbrio, amor, compreensão, paciência, faz tudo chegar no lugar. Deus abençoe você, espero que tenha te ajudado. Pense nisso e vamos colocar as crianças como prioridade. Deus abençoe você e até nosso próximo vídeo.